passa e a gente nem percebe. E quando nos damos conta, nada é mais como antes. E é com essa frase que iniciamos mais um episódio do Puta Pod em 27 anos depois! 27 anos depois estamos com quem, Mica? Com quem? Xelarim! Com a nossa querida, maravilhosa, esse ser humano extremamente iluminado. Às vezes, com a luz assim um pouco cinza, mas é iluminado, né? Iluminado. Estamos aqui com o Chão Magalhães, gente. Estamos finalizando esse ciclo de 3 episódios, onde vocês puderam conhecer um pouquinho da gente. E hoje é o dia da princesa, tá bom? Exato, da rainha do deserto. Hoje é o dia que eu e a John vamos nos vingar. Como tá se sentindo? Chicote vai estralar. Eu tô sentindo que eu quero uma armadilha. Uma armadilha que as próprias duas criaram, né? Eu tô maquiavélica aqui comentando, tô xixando. Tá, mas ó, vamos lá, vamos começar. É porque só no off, gente, um não viu o roteiro do outro. Sim. Aí então assim, né? Por isso que essa cara de nervosismo, ela é real. Ela é real, tá? Porque a gente, né, deve ficar preocupada mesmo. Principalmente sabendo quando a gente tá devendo. Céu, vamos começar pelo começo. O seu nome, se você quiser dizer o nome, que não seja o artístico, quais são suas origens, a família, De onde você o veio. nascimento, o início de tudo, lá no esperminha, lá embaixo. Nossa, é muita informação. Bom, pra quem me conhece na vida e na rua, já ouviu meu nome, né? Meu nome é Alex Sandro Magalhães Ávila. Mas conhecido como Chão Magalhães. Hoje meu nome, poucas pessoas falam meu nome. Acho que só no meu trabalho, na escola. E na família também é Shell, já é Shell na família. Eu sou de Itápolis, do interior de São Paulo. Eu sou o irmão mais velho de 3 filhos. Acho que nós somos 3 homens. Tenho uma irmã fora do casamento, que é a Brenda. Somos em 4, então é isso. E como que era a sua relação familiar, com o seu núcleo familiar em si? Pai e mãe. Pai, mãe, irmãos, como que era? Como que é a sua relação? Pai e mãe sempre foi muito tranquilo, eu acredito. Irmão também, acho que o Guilherme, meu irmão do meio, nós somos bem próximos, somos bem amigos, assim, sempre tivemos essa cumplicidade. O Juninho, meu irmão mais novo, um pouco mais distante, eu acho que também talvez pela diferença de idade, pela forma de pensar também, nós somos um pouco mais distantes. Nós somos 3. A Brenda, ela acabou não fazendo parte do meu universo de infância, a Brenda chegou mais perto da gente quando nós tínhamos mais idades. Então a gente teve esse universo de irmãos, né? Mas tem uma curiosidade que eu não sei se você quer compartilhar com a galera sobre o seu pai, né? Você quer falar sobre isso? Sim. Sim. Eu tenho minha mãe e meu pai casados. Eu tenho meu pai veio a óbito quando eu tinha 10 anos. Eu perdi meu pai. Meu pai ele sofreu um acidente. E aí veio a óbito. Isso foi uma coisa bem marcante na minha vida. E na época foi bem marcante também. E depois a minha família se refazer, se reconstruir a partir disso, foi bem difícil. São muitas coisas, assim, não sei. Você tem memórias vívidas do seu pai? Bastante, tenho bastante memória. Acho que dos meus irmãos eu sempre tenho mais memória com meu pai. Meu pai era caminhoneiro, né? Meu pai viajava muito. Então ele ficava muito tempo fora, ele ficava assim, 20 dias fora, daí vinha para casa depois de um tempo. Então, mas foram momentos assim marcantes. Eu lembro do meu pai escutando pipa com meu pai, eu lembro. Eu viajava, quando as viagens eram perto, eu fazia esse trajeto com ele também. Meu pai trabalhava no barracão de laranja, ele transportava laranja. Então, eu lembro desse universo do barracão também, onde eu ia às vezes em churrasco, eu brincava muito nesse lugar que era o barracão, subia, ia pro depósito, essas coisas. Olha que legal, porque eu não sabia dessa sua parte. Eu pensava, porque você considera o seu padrasto. Isso. Você que chama ele de pai. Isso, aí quando você falou, olha meu pai montando a barraquinha na semana passada lá, eu não sabia disso, entendeu? Eu tô sabendo agora, junto com vocês. E como que é a sua relação assim com o seu padrasto? Eu nem sabia que a senhora tinha padrasto. Eu não falo sobre isso. Assim, aí o meu padrasto chegou quando eu tinha 12 anos já. Meus irmãos mais novos, meu irmão mais novo quando meu pai faleceu, ele tinha 2 anos de idade, o Juninho. O Gui tinha 5
e eu já tinha 10. E a Então, dona Brenda? Onde que ela. Como que isso aí? Como foi isso? a Brenda, ela já ela morava com a mãe, né? Então, tipo, a Brenda só se aproximou da gente quando meu pai faleceu, né? Ah, sim. Antes do meu pai morrer, e a gente não tinha contato. E porque foi por traição, então tinha uma Sim. relação que não era muito bacana com a mãe. E então, depois de quando a situação foi amadurecendo, minha mãe vivendo outro relacionamento, a Brenda se aproxima da gente. É, então, aí meu padrasto chega aí quando eu tinha 12 anos. Não foi algo que eu aceitei a princípio, foi algo que eu achava que vinha para ocupar o espaço do meu pai. E a imagem do meu pai muitas vezes não era, por mais que eu tenha muitas lembranças boas do meu pai, mas a imagem masculina para mim era uma imagem deturbada, então eu tinha muito medo dessa figura. Então eu tive muita rejeição pelo meu padrasto no começo. É, e tinha medo também, porque eu achava que ele é mais novo que a minha mãe também, né? Eles têm, acho que é 5 anos de diferença. E aí eu tinha muito medo de ser uma aventura, de ele estar usando a imagem da minha mãe para uma aventura, então eu tinha muito medo disso. Então, Foi Razão. uma questão de proteção de ali pra sua proteção. mãe. E aí tinha também esse bloqueio. Aí quando eu vou para São Paulo e percebo, quando eu vou, a nossa relação não era muito boa, por exemplo, nós ficávamos em cômodos, ele chegava no cômodo, eu saía, e aí foi por muito tempo isso. Ele tentou alguma aproximação também, depois ele viu que não era muito aberto a isso também. E depois, quando eu vou para São Paulo e volto, acho que isso se estabelece de uma forma melhor, eu entendo que de fato ele veio para ficar e aceito melhor, e ele assume meus irmãos como pai dos meus irmãos mesmo. E aí eu me sinto abraçado por ele também. E aí acho que ele E vira. hoje você chama ele de pai. Eu chamo ele de pai, e hoje ele se vê como meu pai, ele se apresenta como meu pai. Então, assim, tudo que tinha, chegou um momento que se rompeu todas os bloqueios, as amarras, e aí conseguiu construir uma relação. familiar saudável. Ah, isso é bom. E, Shell, você me falou que você soltava pipa com o seu pai mesmo e tudo. Quando que você, e se você era uma criança viada, ou quando você se percebeu assim, viada, né? Então, ó, Assim. eu sempre eu fui uma criança moleque, sempre fui muito moleque. E esse moleque meio viado também. Porque eu jogava bola, eu soltava pipa, eu tinha biroca, eu pegava Tinha o girino. quê? Tinha biroca? Biroca é bolinha de gude. A gente fala biroca lá em Itápolis. Pra mim é. Bolinha de gude. Não é bolinha de gude, é burca. Burca, Então eu falava burca. Eu brincava, tinha uma lata cheia de. Então, tipo, brincava de pega-pega, de taco, bets na rua com os moleques, competia no nível deles mesmo. Mas eu era uma criança que gostava das artes também. Então, tipo, eu era do tchan, eu rebolava. Então eu tinha esses dois universos, assim, bem perto de mim. A musa dela já era Carla Pérez, já era uma coisa Sheila Mello. E de fato, eu sempre falo isso, eu não sabia que, por mais que eu era a criança viada, eu não tinha isso tão definido na minha cabeça. Isso ficou claro pra mim a partir dos 12 anos, mas antes disso, pra mim não era tão claro. Eu não sentia atração assim, não declaradamente por homem nem por mulher. Eu senti interesse. Mas você era, tipo assim, notificado que você era viado? O tempo todo. Sempre tinha alguém? Sempre o tempo todo, mesmo sem saber que eu era. Então, eu falo assim, as pessoas descobriram que eu era viado antes de eu descobrir. Exato. E como que você era na escola? Na escola, Isso. eu era líder. Eu era, tipo, até meu quinto ano, eu fui muito bagunceiro. Sempre gostei de conversar muito. Minhas amizades sempre foi muito mais com menina na escola. O recreio eu brincava de novela, eu apresentava. De Big Brother. Por causa da minha época eu não era já era adolescente. Mas, eu brincava muito de novela mexicana, que eu achei muito novela mexicana, então eu era muito a Soraya Montenegro, que eu gostava de ser a mulher. E aí as meninas sempre eram marimar, né? Eu catadora lá no intervalo. Brincando, eu, tipo. E você era uma criança assim inteligente, tirava as boas notas? Porque eu lembro que na faculdade você me parecia muito inteligente, assim, sempre tirando boas notas e tudo mais. Amiga, eu era inteligente, mas eu era preguiçosa. Então, tipo assim, a minha inteligência era para outras coisas, não era para escola. Eu não gostava muito da imagem da escola. Acho que com a perca do meu pai, eu também tive bloqueios onde eu tive a aprendizagem que foi me retardando. Por exemplo, eu não aprendi a ler na escola. Não, eu tive muita dificuldade para aprender a ler. Eu demorei muito para aprender a ler. E a leitura para mim veio com o teatro.
Por exemplo, eu não conseguia ler em público, eu travava. Até alguns lugares, até hoje, se eu for ler em alguns lugares e eu estiver nervoso, eu vou gaguejar e eu não vou entender o que vai sumir da minha cabeça ali. Então eu tinha problema com a leitura. E acho que por conta de ser exposto muitas vezes para ler em público na escola, me trouxe um pouquinho de trauma. Então eu tenho um pouco de problema, eu tinha problema com a leitura. E o teatro me trouxe isso, de querer ler, de me interessar por leitura. Mas eu não fui uma pessoa inteligente. Amigo, não. mas assim, dessa época toda de primeira infância e tal, de crescer, a perda do pai, a notificação extra da sua viadagem e tudo mais, vocês consideram que foi uma infância feliz? Foi uma infância legal? Foi uma Boas infância memórias? feliz. A gente pensa, as cicatrizes são muito mais fortes, né? Por exemplo, quando a gente pensa em algumas coisas, a gente sempre vai naquele lugar mais que dói. Mas foi muito mais feliz mesmo. Eu fui uma criança de rua mesmo. Eu fico pensando como eu realmente ia brincar na rua daquele jeito. Eu brincava na rua e eu ia longe da cidade, bicho. Eu saía do meu bairro, eu atravessava a cidade e ia para outro lugar sozinho. E isso, assim, eu era filho único praticamente. Eu tenho 5 anos de diferença do meu irmão. Então eu era uma criança muito louca, e minha mãe deixava. A minha infância foi muito boa. Porque nessa época É que também trabalhava também, né? antigamente era mais, não tinha mais disso, né? Hoje em dia a gente fica meio assim, quem sabe como que é o mundo, mas antigamente as crianças eram mais E a soltas. casa dos meus avós, minha mãe tem uma família muito grande. Minha mãe tinha muitos irmãos e muita irmã. Então tinha muito primo, muito primo. Então a gente ia para casa da minha avó e era como se fosse um grande parque. E nesse lugar tinha um terreno baldio, eu construía parque, eu já apresentava programa. Eu tinha meu estúdio de televisão, eu tinha meu estúdio de novela, então aquele terreno baldio era meu Projac, então e todo mundo comprava ideia, os meus primos compravam as ideias, meus atores, né? Desde pequeno nos finais, é incrível. E eu fazia, eu fazia teatro. E aí, como as pessoas não tinham teatro na minha casa, eu fazia comida para dar para eles. Então, eu sempre fazia uma pipoca, fazia um manjar e servia para as crianças na rua. Então, as crianças iam lá assistir meu espetáculo de teatro e no final eu dava comida. Então, ali, eu comecei a fazer teatro. Sempre perdedora, minha amiga. Mas eu não entendi, calma aí, você apresentava ali na sua casa mesmo para No as terreno pessoas, baldio, no terreno no Projac. baldio? Não, o meu baldio era na casa do meu avô. Na minha casa minha mãe tinha feito uma mercearia uma época lá, essa mercearia não deu certo, ficou aquele espaço aberto. Lá virou meu teatro. Então lá eu colocava cortina, eu fazia cenário, colocava o celofane nas lunas. E fazia meu teatro. Mas sempre dava confusão. Às vezes as atrizes lá ficavam bravas, brigavam comigo, puxava o cabelo delas, elas iam embora. Mas assim, essa ideia artística da minha família é muito forte, é muito presente. Por exemplo, meus tios cantavam. Na casa da minha avó, eu gostava de ficar vendo dos adultos também. Porque tinha essa roda de canto, que meus tios cantavam, minhas tias cantavam. A minha avó era de circo, então tem uma história que meu avô. Não sei se de fato é verdade isso, mas ele disse que meu avô tirou minha avó do circo, né? Que meu avô era do circo. E você nunca perguntou isso pra Não, eu sua sempre avó? perguntava, sempre ela falava que era verdade, mas há um mistério aí. Não sei de fato isso, mas a minha família ela tem esse lance artístico mesmo. Meu avô tocava em banda também, meu avô era músico, meu avô tocava percussão em banda de carnaval. Sim. Então a família sempre muito Você harmoniosa. falando assim, parece não, tenho certeza que foi uma infância muito feliz, muito agradável e tudo mais. Porém, você lembra de algum trauma dessa época? Você teve algo assim, Ai, tirando a vários. morte do seu pai, Vários. que acabado com a sua Eu massa. tava lembrando de um trauma ontem que foi bem forte. Tava falando com uma amiga minha, tava comentando sobre algumas coisas que aconteceram na infância e ontem veio essas memórias pesadas, assim, eu comentei com ela. Cara, eu tenho uma ideia na minha cabeça, isso é muito pesado que eu vou contar. Eu fui abusado sexualmente já na infância, eu tenho uma história de abuso na infância. Nunca falei sobre isso com os meus pais. Eu lembro também de uma É a imagem. primeira vez que você tá abrindo aqui assim pro público? Sim, é a primeira vez que eu tô falando sobre isso. Eu já falei com isso com você. Eu acho que já, mas eu não lembro. Acho que não Então, isso pra mim também marca a minha infância. Eu era uma criança que eu chamava atenção já, de adultos. E eu tive vários episódios de tentativas de abuso. Eu tive um abuso, mas várias tentativas de abuso. Na minha vida foram vários abusos que tentava. Pessoas próximas, assim, amigos do meu pai, amigo da minha mãe, que tava ali no universo, tipo,
eu tava na rua, quer carona? Aí rola a carona, aí rolava uma mãozinha ali, rolava, podia ir pra um lugar E diferente. você tinha essa noção na época que você estava sendo abusado, quando alguém passava a mão A em gente sente você? culpa, isso a gente se sente muito culpado quando a gente acha que a gente é abusado, porque a gente sente parte daquilo. A gente se sente como se fosse culpa da gente, a gente não sente que a pessoa. Sim. Porque parecia que eu estava querendo aquilo. Eu era uma criança curiosa, de fato, também. Mas isso mexe com a gente, né? Então, às vezes eu me sentia culpado por E aquilo. quando você percebeu que aquilo foi um abuso? Quando eu cresço. Quando eu cresço, eu olho para trás e vejo que aquilo era abuso. Mas as estatísticas, né, todas as pesquisas que se tratam desse tema dizem, né, que os abusadores eles tendem a ser sempre pessoas próximas. É, então, tipo assim, quando você fala que foi amigos ou conhecidos dos seus pais, e geralmente esse é um dado factual, né, que as pesquisas comprovam que são sempre pessoas próximas. E aí, tipo assim, quando a gente fala de educação sexual, não é ensinar nem estimular as crianças a fazerem sexo, mas elas saberem quando esses toques são indevidos Sim. e para que isso não gere culpa, né? Como assim, você está sendo abusado, você é vítima e você sente a culpa. Tipo, isso não faz o menor sentido. Então, é É muito muito. comum as pessoas falarem E isso eu acho que é também, muito. né? Lógico que eu sinto, obviamente, sinto muito por isso ter acontecido com você, mas abrir isso também é uma forma de tentar, de alguma forma, para que pessoas aí do outro lado, você que está do outro lado, entenda que sem educação a vítima acha que ela é culpada. E isso não é o que a gente quer, a gente não pode deixar isso acontecer, porque o trauma só fica cada vez maior. Sim, e eu morro de medo dos meus sobrinhos passarem por isso, porque são coisas que a gente não imagina, não imagina, e pessoas que a gente nem imagina. O meu pai, uma vez, rolou essa conversa uma vez, e aí eu meio que falei, que ele falou assim, se aconteceu na minha família isso, eu falei, já aconteceu na sua família. E aí ele me tentou perguntar quem que era, ele falou que eu mataria quem que fosse, eu falei, não vou falar quem é a pessoa, mas eu falei assim, já aconteceu, então tipo, a gente não tá alheio a isso. Não, não, exato. Até porque tem muito isso, né, Shell? Tipo assim, ai, porque aconteceu lá na PQP, lá no raio que parta. Então, tipo assim, é igual mesmo. Não sei se vocês viram aquele hype que teve esses tempos atrás aí, uns meses atrás, lá da Ilha de Marajó, lembra? Vi. Que aí virou um boom lá nas redes sociais. E, gente, a gente tá em Bauru. Sabe, tá acontecendo isso aqui, nesse exato momento, infelizmente. Não é só na Ilha de Marajó que isso acontece. Infelizmente, no Brasil inteiro. A gente tem uma cultura, assim, e a gente tem que lutar contra essa cultura. E, Shell, como que você está se sentindo abrindo isso publicamente para todo mundo, sendo que você não tinha aberto nem para sua família? Eu acho assim, eu já dei alguns vestígios que eu poderia falar sobre isso já, mas eu nunca gostei de me sentir Exposto. eu sempre me escondo, acho que um lugar vem daí também muitas coisas, né? Então eu tive que ser fortaleza muitas vezes, tive que escolher muitas coisas que eu passei e sempre me tornar muito forte. Eu acho que isso vem natural para mim, Mika, vem de uma forma natural e eu acho que Mas você se sentiu confortável, então, para confortável abrir em isso? falar. E amigo, mas aí também eu sou pelo menos a pessoa que acredita que, por exemplo, quando você fala, aquilo ajuda no processo de cura. Você acha que Sim, isso cabe nesse sim. caso? Sim, porque eu sempre eu já tentei falar algumas vezes com alguns amigos sobre isso, em lugares que eu estava bêbado, que eu já estava num lugar já. A gente bebe e começa a tocar nossas cicatrizes, Sim. aí você solta alguma coisa, você chora, você fala algumas coisas. Porque o abuso, ele te traz marcas e dores que você não sabe identificar. Eu não sei identificar onde isso me machuca, mas me machuca. Mas eu não sei te falar onde, entendeu? Sim. Mas assim, eu tô pensando aqui, espero não falar merda, porque é um tema muito sensível, mas eu já quero fazer uma ponte aqui, porque houve uma situação, eu vou aproveitar o seu tema para falar uma situação que aconteceu comigo, que eu comecei a frequentar uma outra igreja, que eu esqueci de falar isso na semana passada. E aí o pastor dessa igreja perguntou para mim se eu tinha sido abusado, porque eu era abertamente homossexual. E eu acho isso, gente, muito ridículo, mas para dizer o mínimo, para não falar mais baixaria aqui, porque a gente tá falando de um tema sério. É o mínimo disso, é ridículo. Você ligar a sexualidade de uma pessoa a algo que aconteceu no passado dela. E eu acho muito interessante quando você fala que desde pequeno as pessoas já te apontavam o dedo como uma pessoa afetiva,
Porque, tipo assim, porque tem muita gente que quer usar de um abuso ou algo desse tipo pra justificar qualquer tipo de orientação sexual, sabe? Como, tipo assim, ai, por que te tocaram de forma errada, por que aconteceu isso? É por isso que destravou o negócio e hoje você é viado, sabe? E eu acho que a gente tem que aprender a lidar as coisas como elas realmente são. Uma coisa a gente trata de um jeito, outra coisa a gente trata de outro jeito. E não querer misturar um assunto, misturar as coisas para tentar justificar um preconceito. Isso é muito bom falar, porque às vezes as pessoas de fato fazem essa junção. Ah, ele é gay hoje porque ele foi abusado sexualmente, né? Mas eu acho que não, a minha essência sempre foi ser gay, né? E isso vem aí. E amigo, tipo assim, aproveitando que a gente tava falando um pouco disso, da existência e tal, eu queria puxar esse gancho aí com você também. No sentido assim, você acha que ser gay foi sempre a sua essência? Tinha alguma coisa a mais aí? Como é que foi se encontrar dentro da sigla pra você? Ai, gente, vou ser bem sincero aqui agora. Porque assim, ó, essa questão pra mim, ser gay, eu nunca me via como gay. Eu me via como uma alma feminina, eu sempre me vi como uma alma feminina. Isso sempre me seguiu, uma alma feminina. E eu cheguei a pensar uma época em ser heterossexual. Eu via muito a Roberta Close e eu me via muito ali na Roberta Close. Porque eu não me via gay, eu me via mulher. E aí teve um lance que eu tava perto, assim, de me entender como uma mulher trans. E o que me faz mudar isso foi, hoje talvez eu seria uma mulher trans, mas o que me fez mudar isso foi a questão do meu profissional. Ou você é ator, ou você é mulher trans. Você já viu mulher trans trabalhar? Na minha época não tinha referência. Então, e a profissão para mim era algo que ela me pegava. Muito latente, Muito né? latente. Então, eu falei assim, eu vou escolher minha profissão. Eu vou ser ator. E quando eu mudo para São Paulo, eu era meio que nesse universo meio homem, meio mulher, eu tinha meio que esse não binário também. E aí, em São Paulo, eu mudo esse meio não binário e fico totalmente com uma aparência masculina. E aí, acabo me encontrando ali, me achando, me entendendo como homem gay. E depois deixando isso para lá, essa ideia da transexualidade. Mas foi algo que passou assim pela minha cabeça na minha adolescência. Acho que lá a partir dos meus 12 anos eu comecei a perceber que isso poderia acontecer. E é engraçado que eu já fiquei com algumas pessoas, alguns héteros, e alguns falavam que eu tinha uma alma feminina, que eu tinha uma coisa diferente, que não era uma coisa... E, de fato, eu acho que pode ser que isso tenha ali oprimido. E quando eu vejo agora a Maia, depois dos 40, se descobrindo, isso mexe comigo também em algum lugar, né? Porque fala assim, hoje é possível, né? Mas talvez hoje não faria mais a transição. Mas, tanto meus amigos da adolescência, eles falavam, tipo, que não me viam como um menino, nem como gay também. Tem uma amiga, a Pop, ela até hoje ela fala assim, não te vejo como menino. Isso pra mim não... Amiga, você falou da adolescência. Como foi pra você a puberdade, esse processo todo dos hormônios, essa loucura toda que vocês falam, que passou na sua cabeça, e tudo junto, a sopa de letrinha e tudo por aí Olha, vai? a infância pra mim era um lugar gostoso, sagrado. Nunca quis crescer. Vou querer crescer, não queria crescer. Eu não queria crescer. E aí, quando eu venho à adolescência, comecei a perceber traços de transformação no meu corpo, eu queria reprimir aquilo, eu queria esconder. Então, começou a nascer pelo no meu sobaco. No dia que começou a ser pelo baixo do meu sobaco, eu fiquei em crise. Eu falei, realmente, nasceu pelo meu sobaco. Então, para mim, foi um processo doloroso também. A adolescência, essa transformação física do corpo foi algo doloroso. Tanto é que eu não transicionei assim fisicamente na idade dos meninos da minha. Porque eu acho que isso que mexeu com a sua química cerebral, Sim, né? eu atrasei. Por exemplo, os meninos já eram fortes, eu tinha cara de molequinho ainda, sendo às vezes até mais velhos que eles. Porque eu demorei para transicionar. Que louco, amigo! É muito louco a gente perceber como o cérebro mexe, né? Muito louco. E
Shell, assim, nessa época da adolescência, você teve, assim, um grande amor? Você falou que você teve uma namoradinha e tudo mais. Você, tipo, era apaixonado por ela? Como que funcionou? Como que foi o amor na sua adolescência? Eu sempre fui na escola, eu sempre chamei a atenção das meninas. Eu tinha namorinho de kart, de tocar a mãozinha, passar a mãozinha na perna. Também com toquinha. Eu tinha isso com as meninas também. E eu gostei de uma menina, ela chamava Juliana, da minha escola, e uma da igreja, as duas chamavam Juliana. E eu gostei, tinha aquele gosto doce, mas nada assim, tudo bonitinho, nada que chamasse assim, tanta atenção. Aí com 12 anos eu me apaixonei pelo meu melhor amigo, que eu acho que eu já comentei sobre Sim. isso. E foi algo bem avassalador, assim, que foi algo muito forte, que marcou a minha vida, porque acho que depois dessa relação, nunca mais eu tive Mas você essa só sensação de gostou amor. dele, você não chegou a ficar com ele, né? Não chegou a ter Então, essa troca. Tinha troca, mas era uma coisa mais infantil, não tinha sexo. E também tinha coisa do primeiro amor, né? Que é mais emocional, né? Por E tem exemplo, essa coisa- o toque do olhar, o toque de atenção dele escrever pra mim também. Ele ficava como hétero, mas mesmo assim enrolava algumas coisinhas. De ter umas bitoquinhas, de dormir junto no final de semana, dormir na minha casa. A gente dormia junto abraçado com as pernas trançadas uma na outra. Oh, Então, mas o Estelle aqui. ela sabe. Ela pediu, mas não estava entendendo. Mas eu ouvi isso sim. E eu, como eu era o centro a minha casa era o centro igual a sua também foi, a minha também era o centro dos jovens ali. Então, por exemplo, dormir no final de semana, vinha tudo pra minha casa. Então ele vinha junto nesse cômodo, meus amigos vinham junto pra minha casa. Pessoal do teatro. Faço teatro muito cedo, né? Comecei a fazer teatro num grupo amador com 12 anos. E aí, esse grupo de teatro vira meus melhores amigos, são até hoje, inclusive. E essas pessoas que fizeram parte desse universo, a gente se juntava na minha casa, a gente pegava sítio de amigos que ficavam lá também, passando o final de semana, passando carnaval. Sim. Sim. E aonde entra a parte do sexo? Aí na sua adolescência já teve essa. O sexo veio cedo, veio com 13 anos. Sempre na Querido. Sempre na frente, minha amiga. Com homem ou com mulher? Com homem. Com mulher, olha, Sua primeira experiência sexual foi com homem? foi com homem. Eu tive A cara da amiga, amiga, vamos Chocadíssima. Eu pensei que ele fosse falar que fosse uma mulher. Que ele... Não. Sei, que legal. E aí, por exemplo, eu tinha sexo antes já. Eu tinha uma esfregação com os meus primos desde pequeno. e tinha uma vizinha lá que também fazia. Vou falar o nome aqui. A gente brincava também de fazer besteirinha, a gente ficava se esfregando até suar lá. Mas aí, assim, quando os órgãos começam a crescer e ficar melhor, assim, a primeira penetração, de fato, veio com os 3. Mas eu já tinha uma brincadeirinha já desde meus 5 anos, eu acho. Eu já Uma criança safadinha. Uma vez que a Angélica tô suando no canto, você falou, o que tá acontecendo aqui? Eu tava trabalhando já. Mas foi isso. E aí, com 13 anos eu tive a minha primeira vez. E com quantos anos você teve a sua primeira vez com mulher? Hétero. Com mulher, eu fui ter muito velho. Sério? Sim, porque eu nunca tinha interação com mulher, eu tinha inclusive medo. Eu tinha beijado algumas mulheres na minha adolescência, e aí, foi na fase adulta que eu tive a primeira mulher, eu não consigo lembrar agora qual foi a primeira mulher que eu tive. E você lembra, assim, ele não lembra nem a mulher que ele isso. Ai, Mas não você lembro. lembra da sensação, assim, de quando você penetrou na mulher a primeira vez? Foi estranho, amiga. Foi uma sensação tipo assim, pra onde tá indo meu pinto, né? O que aconteceu com ele? Então, era uma coisa, um buraco negro. Tanto é que agora eu lembrei como é que foi a primeira vez. Foi numa balada, amiga. Eu fiz sexo com uma mulher dentro de um dark room, numa balada. E essa garota quase que me obrigou, ela me enquadrou e aí rolou. Pegou você de Peguei. jeito. E aí já me arrependi já na sequência. Eu lembro que o amigo meu falou assim, sapatão. Cheryl, e outra curiosidade minha curiosidade, que eu acredito que o povo de casa também deve ter. Tá? Você disse que perdeu a sua virgindade com um homem com 13 anos. Como menino, da minha idade. Como menino Da da minha sua idade. comigo. Mas aí, como que foi? Você penetrou nele, ele penetrou em você? Com tudo, amiga. Tudo? Aconteceu tudo. Brigamos de Olha, olha. tudo. Rally hall. Os dois, um olhou. 13 anos, e os hormônios lá no talo, ó.
E foi. E ele também se via como gay ou não? Não, Ele era ele é hétero. São héteros, né? Até que provar o contrário. Sempre são, sempre são. Amiga, mas você, das suas experiências libidinosas, mais gostosinhas assim, tem alguma assim que é muito marcante? Quando você lembra, tipo assim, é uma das primeiras que vem, assim? Ah, eu tenho um negócio do toque. Porque eu virei biscate, eu sempre falo isso. Virar biscate não foi uma escolha, foi a vida que fez, né? Mas eu era muito romântico. Então, por exemplo, uma coisa que me marca, esse meu namoradinho de 12 anos, que nem era meu namorado, mas eu considerava na minha cabeça louca, é, teve uma vez que eu fingi que tava dormindo no quarto, ele entrou no quarto, e aí ele começou a me passar a mão em mim, assim, dormindo. E eu fingi que tava dormindo, né? E eu acho que se eu tivesse acordado da assistência tinha acontecido alguma coisa, mas eu fiquei ali na linha, tipo, querendo entender o que estava acontecendo. Mas isso me marca, e eu acho que ele não sabe que eu lembro disso. Ô, Shell, e você teve assim uma foda muito boa, assim, que você lembra, você fala, nossa, que foda boa, e por que que ela foi tão boa? Ah, eu tive. Então, fala, amor. Não, fala. Ah, eu não consigo pensar em uma só, mas eu tive várias, assim. Eu sou uma pessoa muito sexual. Gente. Ah, ó, assim, acho que mais exótico pra quem não mora em lugares rurais, assim, igual eu morei. Eu tive uma foda no canavial, que é... Tem uma história muito boa. Eu usava... Mas o sexo foi bom lá? Foi bom. E minha amiga no carro esperando eu transar. E a minha mãe, eu usava o carro da minha mãe e do meu irmão, né? E aí eu fazia sexo às vezes e meu pé ficava marcado em cima, assim, do teto. E às vezes minha mãe saía do mercado, pegava as sacolinhas do mercado, assim, grudava a camisinha grudava assim na sacola. O meu irmão viu Shell, a mãe viu tudo isso. Mas ela não falava comigo, ela falava com o meu irmão. Não, mas assim, vamos lá. O que eu queria entender, o que fez, por exemplo, você falou do sexo no canavial. O que fez ser inesquecível? O que que rolou que foi tão bom? Sexo inesquecível, assim, agora que você perguntar, eu não consigo lembrar de fato. Esse também foi um sexo, eu acho que lugar diferente, mas... É, o lugar marcante, né? Ah, mas sim, sexo verdade. inesquecível eu não consigo, não sei. Eu acho que o sexo, eu acho que tem muito sexo que é ruim. A gente faz muito sexo que a gente faz, né? Que é aquele sexo que a pessoa às vezes acha que o sexo é só penetrar e ficar ali. Ah, sim. Mas eu acho que o sexo, ele é uma dança, ele vem do toque, um sexo bom pra mim é isso. Ele vem de um toque, ele vem de um olhar, ele é uma música que você vai sentindo. Eu gosto de música no sexo, eu gosto de cheiro, o cheiro é uma coisa que ou me atrai ou que me afasta. Eu gosto do cheiro, lugares diferentes me atraem. Então eu não sei descrever uma situação, de fato que a minha aconteceu. Eu fiz muito sexo na minha vida. Quando eu falo quantas de pessoas que eu já fiz na minha vida, as pessoas se assustam. Porque eu também não sei mais dizer isso. A responsabilidade já foi, né? Viu, mas deixa eu perguntar, aproveitando o ensejo aí, mas e ruim? Teve algum ruim muito marcante? Eu tenho um ruim muito marcante. Você Olha, tem teve um muito marcante? recente que eu mandei o boy embora. Ah, você falou. Conta um pouquinho pra gente. Olha, porque hoje as pessoas elas não estão felizes com o que elas estão tendo no presente. Isso é um problema da sociedade contemporânea. Então, por exemplo, a pessoa está aqui com você, a conquista dela de estar aqui aconteceu antes. Então, quando ela está aqui já não é mais interessante para ela. Então, aí as pessoas hoje estão muito interessadas nessa busca por sexo. Então, assim, o cara veio aqui em casa, ele pediu para colocar um filme pornô, eu coloquei, ok. Aí o cara ficou no celular falando com alguém. Aí eu tirei o celular na mão dele, continuei o serviço. Ele pegou de novo, continuou lá. Ele falou assim, faz isso. Eu falei, não, você pode ir embora? Ele, o quê? Eu falei, você pode ir embora? Cara, porque tipo assim, que sexo é esse, né? Você vai me oferecer o mínimo, o seu mínimo? Você tá aqui... Não, mas é baixo do mínimo, É. né? Ele tá lá trabalhando, ele tá com o celular, Porque mas porra. o sexo é contato, é físico, é presente, Sim. as pessoas estão tão focadas. E a pessoa sempre quer mais alguém. Tipo, hoje a galera quer suruba, a galera quer. Ai, você tem um amigo? Você tem mais alguém? Então, pra mim, não é interessante isso. Eu gosto de uma brincadeira diferente, mas eu gosto mais de sexo a dois tradicional. Eu sou super tradicional, embora não pareça. Quer dizer, Libertina, mas com moral. Ô, Shell, então aproveitando esse assunto de sexo e tudo mais, você tem algum fetiche que você já realizou? Qual era? Ou se você tem algum que você não realizou? Você pode Como falar assim, esse universo do sexo pra mim é muito comum, meu sexo. Eu tenho feito, meu fetiche também é pé.
Assim, se o homem tem um pé feio, às vezes já me brocha. É bodola pra se tem um pé ela. Ela bonito, botar. pé me atrai muito. Sabia que às vezes eu fico até ansiosa pra tipo, ai, tirar medo, que tirar coisa? E tem algum critério pro pé ser bom? O pé masculino, o pé limpo. Masculino, o pé limpo, eu acho. Não gosto de cheiro ruim, não, gente. Vem com o negócio de chulé de meia pedida, né? Não é. E unha suja? Ai, não é comigo também, não. É bonitinho, eu gosto de pé bonitinho. Pra quem não sabe, gente, a querida é a nojinho do Divertidamente. Exatamente. Com limpeza eu faço tudo. Limpinho, cheiroso é a base. É a né, base, amiga? É a base. não vai olhar. Vamos lá. Amigo, de tudo que você falou, você falou que você sempre foi muito artístico, né? A arte sempre esteve na sua vida desde muito cedo. Você já falou bastante sobre isso, mas eu queria que você falasse assim, quando foi o estalo que você decidiu que isso seria profissão? Que isso seria, tipo assim, não, eu quero fazer isso, assim, pra vida, assim. Acho que foi desde criança mesmo, porque na escola eu já era o cara que fazia o teatro da escola, eu era o que fazia a dança da escola. E aí quando eu pensei em passar em faculdade, eu não sabia, não tinha essa perspectiva de faculdade também, né? Porque a minha família não tinha muito isso. Então, pra mim, a minha perspectiva de faculdade era ser artista, eu quero trabalhar na Globo. Era isso. E, e aí o teatro no ensino médio estava bem definido pra mim na minha cabeça que eu queria fazer arte cênica na USP. Era pra mim algo bem definido já. Eu comecei a fazer umas aulas específicas que eu queria passar na EAD. Eu falei, quero fazer essa aula aqui porque eu sei que vai entrar. E eu ficava vendo lá como é que ia ser o edital. Então foi bem cedo isso, foi bem claro pra mim. Ô, Shell, aproveitando que o John falou nisso, porque assim, você era de Itápolis, aí de Itápolis você foi pra São Paulo, depois você veio parar em Bauru. Como que isso aconteceu? Como que... Tipo, você tava lá em São Paulo, lá tem muito mais opção de faculdade nas artes cênicas do que aqui em Bauru, desculpa. Sim. E aí lá tem, tipo, bacharel, aí você veio pra uma licenciatura aqui em Bauru, que também nem é essa cidade. Então, eu aprendi muito teatro no meu grupo de teatro amador, o Cara Metade. Eu aprendi muito teatro lá. E quando o Cara Metade, eu tive um... Pela metade de Itápolis. Em Itápolis, o Cara Metade, eu fiquei como ator 3 anos, esse diretor meu se suicida, e aí eu assumo a direção, eu era uma criança, 17 anos, eu assumi a direção desse grupo. Fiquei por 3 anos como diretor desse grupo. Fui para São Paulo, queria me profissionalizar. Falei assim, quero ser ator e vou começar pela escola de teatro. Comecei fazendo Macunaíma, depois fui fazer Recriarte, fiz ali a minha formação, a base da escola de teatro muito boa, foi muito boa para mim. Eu tinha professores da USP muito bom, que veio dessa escola de teatro, que davam aula na EAD, lá nos cursos que eu fazia. Então, foram muito fantásticos, assim. Então, mas assim, a gente que tem uma classe social inferior, é difícil manter no teatro, numa capital, onde você precisa sobreviver, onde você precisa pagar seu aluguel, onde você precisa pagar seu transporte, onde lá você não passa o dia sem 10 reais no bolso, você não consegue passar. Então você tem que ter dinheiro todo dia. E sofri muito em São Paulo, aprendi muito, amiga. Eu fui muito cheio de sonhos, sabe? Eu achei que eu precisava ser visto. Eu falava assim, eu sou bom, eu só preciso ser visto. Eu aprendi que me verem no palco, no teatro em São Paulo, eu vou ser reconhecido. E quando eu chego em São Paulo, eu vejo muita gente boa, muita gente preparada, e eu sou só mais um. E as companhias do teatro em São Paulo são fechadas. Você trabalha com QI, ou você quem indica, né? E são fechadas, não são muito abertas. Aí você vai para aquele teste, que é uma forma de teste que eu não acho muito saudável. Então aquilo ali te inibe, te impede de mostrar quem você é. Então eu nunca fui bom de teste também. Eu sempre travei no teste. Porque é muito traumatizante, né? Porque, tipo assim, o nervosismo tá lá no pico, tipo assim, você tá numa competição, literalmente, né? Você concorrendo com 400 negros, Sim. e é a mesma coisa. E aí eu tenho problema eu fico nervoso, a primeira coisa que me afeta é a fala. Eu fico gago, eu falo rápido. Eu fico gago. Isso é uma coisa que eu herdei do meu pai. Então eu fico nervoso, eu fico gago. Então, amiga, os testes eram tragédia. Cusona pra caralho, já. Você nunca me viu gago? Então... É por isso que eu tô rindo, Eu fiquei gente. gago, É verdade, é. isso é muito verdade. Eu tô nervosa. E aí eu falei assim, eu não vou passar em teste, nunca vai dar certo pra mim. Eu vou ter que criar minhas próprias oportunidades. E aí eu desisti do teatro. Eu não quero mais fazer teatro, vou voltar pra minha casa, vou voltar pra minha mãe, vou comer comida boa, vou dormir bem. Minha mãe vai morrendo, vou aproveitar minha vida. Já que um monte de coisa na cabeça. Aí voltei pro interior. Aí fiquei aqui, mas aí desisti do teatro, não quero fazer nada de teatro. Aí eu falei assim, vou fazer arte plástica.
louca, né? Louca. Aí uma turma em Jaboticabal, tinha uma faculdade de artes plásticas em Jaboticabal que eu já conhecia, eu falei, vou fazer lá em Jaboticabal, na São Luís. Aí não abriu turma aquele ano, e aí eu falei assim, vai um ano perdido aqui, né? Aí eu me inscrevi para a USP, e era licenciatura em teatro. E aí eu acabei voltando para o teatro, acabei voltando para a licenciatura, eu queria trabalhar em outro setor, né? Porque eu achei que o teatro ia me dar camisa, então eu fiz a licenciatura para poder sobreviver. Que aí foi a época que você fez USP, passou aqui e veio pra Bauru. Isso. Ah, entendi. Show. Amigo, quando a gente escolheu esse tema, 27 anos depois, a gente realmente pode fazer um passeio pela sua vida. E hoje, assim, quando você olha pra trás, assim, o que a arte, o teatro significa pra você, assim, nesse universo todo da sua vida? Você consegue dimensionar ou dar falar uma fala, ter uma fala sobre isso? Cara, eu acho que nós somos artistas, nós temos algo, acho que é espiritual, é algo que vai além da vida, assim, a gente não consegue explicar, porque eu não consigo viver sem arte, a arte para mim é respirar. Eu já tentei ficar longe, já me afastei, às vezes a gente tem esse período de se retirar um pouco de cena, né, e eu tô quase nesse momento. Porque a gente precisa buscar gás e a arte para ter que fazer sentido. Quando ela para de fazer sentido, eu preciso repensar isso na minha vida. Mas a arte para mim é respirar. Eu não sei para falar para você em que momento da minha vida não teve arte. A arte para mim é tudo. Então, não sei. E você, se você não fosse artista, o que você seria? Você se vê em outra profissão? Eu não seria, eu nunca me vi como. Eu já tentei pensar isso, já tentei buscar outros lugares. O que eu faço bem? Eu acho que não faço nada melhor que ser artista. Eu não tenho nada melhor. Eu faço meia boca. Faço tudo nas costas, tudo no truque. Amor, eu te acho um ótimo professor. Eu me tornei amiga, eu tenho um bom truque. Eu me tornei um bom professor. Eu tenho um bom truque. Eu me tornei um bom professor. Eu aprendi sempre. Eu sou ariano, eu sou competitivo. Então, assim, quando me proponho fazer alguma coisa, eu não quero ser mais um, eu quero ser algo que faça diferença. E seja bem feito. Seja né? bem feito. Então, isso, eu tenho muita coisa. Eu me cobro muito, gente. Isso é algo que às vezes. Sim, ele E se aí, cobra então, mesmo. você pensa assim, então você ainda pensa na ideia de se manter nessa coisa da arte com a educação? A arte hoje não tem mais aquele lugar que tinha, aquele lugar que era mais ficção, que hoje eu não vejo mais. Eu não me vejo mais o artista que eu imaginava ser, entendeu? Eu me vejo fazendo arte em segundos planos, assim, não vejo ela como protagonista total da minha vida como eu Ai, via. que triste isso. Mas eu acho que a vida vem trazendo isso, né? Eu acho que só se vier uma coisa mudar tudo, assim, mas eu vejo, assim, hoje querendo estar mais calmo, abaixar a adrenalina da vida, entender que foi isso, né? Mas quando eu pensava, eu queria ser ator de Globo, eu queria fazer filme, eu queria fazer cinema, eu comecei a dançar muito tarde, também eu gosto muito da dança, sou um bailarino, sempre fui um bailarino mediano, nunca fui um bailarino bom. Então, o teatro é o lugar que eu faço bem mesmo. E como foi pra você se aventurar no carnaval? Que não tá no roteiro, mas eu não acho que eu não podia deixar passar isso. Então, o carnaval me trouxe pela dança, né? Que tem essa coisa da arte. Eu não me vejo como coreógrafo, eu sou um grande trucoso, na verdade. Desculpa, gente. Eu trabalho o contemporâneo, me trouxe muito isso. Pina Bausch me trouxe muitos elementos. Laban veio, porque tipo, ele fala que a dança não é a dança do balé. Então, como eu era bailarino ruim, eu era bailarino ruim, não era bailarino bom. As minhas piruetas eram péssimas. E eu era bailarino de axé, amigo. De axé eu era bom. Eu dancei em banda, inclusive, e Sheila Mello, eu era bom. Mas eu gostava do balé, mas eu era boa. E aí, quando veio o contemporâneo, eu consigo perceber. E aí, quando você fala pro carnaval. Então, o carnaval me possibilita essa criação que me leva ao contemporâneo, que vem um pouco do teatro. Então, me dá. Não é quadradão e fechado igual o balé, né? Se E, você fala gente, assim, bailarina não é. ele fala que ele dá o truque, mas com esse truque dele, ele se manteve ali, ó, anos E ganhou na prêmios ainda. direção da comissão de frente, na direção ali da comissão de frente das escolas de samba aqui de Bauru, né, da Mocidade Unida. E ganhou prêmios e tudo Ganhou mais. prêmios, primeiro lugar. Mas eu falo tudo assim, mais. eu tenho sempre um bom grupo. Então a senhora não é só uma trucosa, não. A senhora É uma trucosa criativa. Eu estou selecionando bem o meu time também. Eu tenho vários. As minhas comissões de frente nunca foram uma criação só minha, sempre foi criação coletiva, então isso me ajudou muito, por exemplo. Mas é bom, amigo, que eu acho que isso tem esse olhar de direcionamento, sabe? Eu acho que isso é uma coisa que vai se criando conforme a prática que você vai fazendo, igual a sua experiência no cara metade e tudo mais. Então, tipo,
desde lá de trás, esse caminho já vem sendo traçado, Sim, né? porque quando eu pego esse caminho da direção, como que é um diretor, né? O diretor, ele direciona o olhar do público. Então, eu me vejo, quando eu vou direcionar alguma coisa, o que o público quer ver. Eu quero olhar pelo olhar do público. Então, eu acho que um bom diretor, ele é um bom público. Então, hoje eu sou um diretor de teatro, sou um diretor de coreografia, porque eu venho pensando nesse olhar do público mesmo, né? Sim. E assim, Chá, mudando um pouquinho de assunto, a gente sabe aqui que o senhor tem um grande problema com a idade. Da onde veio esse negócio com a idade? Por que isso surgiu na sua vida? Eu fiquei me questionando várias vezes sobre isso, porque eu acho assim, eu nunca tive problema com a idade. Isso foi uma coisa que eu criei de brincar também. Porque assim, a idade, eu já comentei algumas vezes, quando eu era mais novo, eu não imprimia a idade que eu tinha. Então, por exemplo, eu já tinha 18 anos, eu parecia ter 15. E eu falava, as pessoas falavam assim, quem é o responsável? Sempre era assim. Então, tipo, era uma coisa que já me irritava. E depois, na escola, eu reprovei e fiquei 2 anos atrás da minha idade. Então, eu também tinha problema de falar para os meus coleguinhas que eu tinha Que era mais velho. mais velho. Sim. E aí, porque eu imprimia a idade que eles tinham ali também. Então, tipo, eu passava super batido ali. Não era alguém que destacava. E depois, quando vem a maioridade, as pessoas falam assim, quantos anos você tem? Tem tal idade. Nossa, tudo isso? Então era algo que me deixava desconfortável. Então, Sempre foi desconfortável. então eu falei assim, eu vou mentir a idade. E aí eu comecei a mentir. Mas eu acho bonita a idade que eu tenho, quando eu falo assim, não parece que de fato não parece a idade que eu tenho mesmo. Eu tenho 38 anos, gente. Olha, eu não sabia disso, né? Vale lembrar. Mas eu falo que eu tenho 30, 27, parece ser, mas eu falo que eu tenho 30, 27, me imprime mais, né? Mas eu nunca tive problema com isso, na verdade. Então isso foi tipo um truque que você coloca, que você tem, porque pra mim você de fato tinha problema com a idade. E aí tem a questão também que as pessoas desqualificam você pela idade, isso é muito triste também. A pessoa fala assim, já tem tudo isso. E também limitações, parece, né? Tipo assim, você já tem tudo isso, né? Então você não vai muito ali. Né? Sim. Amigo, tipo assim, você se enxerga na velhice? E se você se enxerga na velhice, como você enxerga essa velhice? A velhice pra mim vai ser triste, bicha, porque assim. Não, mas vai ser triste, o processo de envelhecer é triste pra mim. Eu tenho problema assim com. Agora sim, uma coisa que eu tenho problema é envelhecer. Eu acho que eu sou muito vaidoso. Sim. Desde sempre, viu, gente? Desde o princípio da bichinha. Tem vários botões. Eu sou muito vaidoso. Então, por exemplo, assim, igual eu tive o problema da adolescência, eu vou ter o problema com envelhecer. Então, pra mim vai ser um processo difícil mesmo, aceitar o meu corpo vai. Mas eu acho que uma hora a gente aceita, né? Uma hora a gente vai embarcar nisso. Acha um jeito e encaixa. Igual foi a adolescência. Tá, deixa eu fazer uma pergunta aleatória aqui. Se você tem R$1.000 agora, seu carro tá atrasado, ele custa R$1.000, mas você tá com linhas de expressões. Você gasta esses R$1.000 pra pagar o seu carro que tá atrasado ou pra fazer um botox? Não paga o carro, amigo. Uma vaidosa consciente! Não, porque depois o carro vai me dar outras rugas. Aí tem que ir lá de novo, Eu perguntei isso porque... Vou ficar pé e pra esticar. O Shell realmente, de fato, ele é muito vaidoso, gente. Ele coloca, assim, a beleza dele, ele cuida muito bem. Por isso que eu fiz essa perguntinha. Pra ver se ela se você colocaria a beleza na frente de algo... Que é do seu dia a dia, né? Do básico. Eu preciso me sentir seguro. E a beleza é uma coisa que me traz segurança. Eu me sinto desconfortável às vezes. Por exemplo, eu não tô me sentindo bem, eu não tô me sentindo magro, mais de 7 quilos, porque eu peguei uma gripe faz alguns dias que eu vou pra academia. Então eu me sinto mal, eu fico mal, eu choro, Ele não repara só na beleza dele, ele repara na beleza dos outros. Porque às vezes ele fica falando, amiga, essa roupa não tá legal. Eu gosto que meus amigos sejam bem. Ou se não, nossa, amigo, ele está bonito, ele repara na beleza. Vai pra algum lugar, mas é pra ele levar também, né? Tem os dois extremos. Onde você vai com essa roupa? Não dá certo. Amigo, mas então aproveitando a questão da velhice, você tem medo da morte? Não tenho medo. E a morte é algo concreto na minha vida agora. Ela é algo abstrato. Eu sinto que a morte é concreta. A gente tem vestido que vai morrer e pra mim isso era distante. A morte pra mim é confortável hoje. Eu sinto que é até um alívio. Às vezes a gente até perde.
Porque a gente tem que ter fim, gente. E é isso, acho que a morte vem aí pra isso. E assim, Tem medo de perder, amigo. e pelas suas falas também, porque assim, a morte passou pela sua vida por alguns momentos, né? Tipo, com o seu pai, com o diretor que você Minha citou. avó, que era próximo, meu avô. Então, tipo assim, então eu acho que vai, sei lá, você vai criando. Lugar Porque mais pra algumas pessoas, igual no seu caso, você achou a tranquilidade e a certeza da vida. Mas acho que pra outras pessoas acabam chegando pra um lugar de sofrimento e pesar, uma coisa muito ruim, de fugir. Porque, tipo assim, é o que eu falo, porque assim, é o que eu tenho de experiência na minha família, a Jéssica, sabe? A minha irmã, ela morre de medo da ideia da morte. Então, é muito louco ver como que a morte tenho afeta de. Por quê? Por quê? Ah, sei lá, É, eu não de quero coisa morrer, eu incrível, gosto né? muito de viver, eu gosto muito dessa vida aqui. Então Ah, eu também quero gosto, mas eu morrer. acho assim, a morte deve ser confortável, porque, tipo assim, de onde você tá? Onde você veio? Então deve ser um lugar que é confortável. Porque, Ah, eu não sei. tipo, minha mãe viveu. Minha mãe tem 17 anos mais velha que eu, minha mãe. Com 17 anos, onde eu tava nesses 17 anos? Então, tipo Sim. assim, eu tava em algum lugar e eu vou pra outro lugar também, mas eu não acredito no fim da vida, por isso eu acho que a morte, Sim. ela vem pra dar um fim nesse ciclo aqui. Eu acredito em É, ciclos, claro. eu acho que vai acabar esse ciclo aqui. Eu não sou espírita, mas eu acredito em outras vidas, sim. Sim, acredito. Pode ir. Se você soubesse que vai morrer e você só pode se despedir de uma pessoa, quem seria? Ai, que pesado. Eu acho, ou a minha mãe ou o meu irmão. Eu fico na dúvida, ou o Guilherme ou a minha mãe. Mas acho que é minha mãe. Eu tenho uma coisa muito forte com o Guilherme, mas acho que seria com a minha mãe. Se fosse só uma opção, seria a Dona E Célia. assim, o que você gostaria de realizar antes de partir? É essencial, você tem que fazer Essencial, antes de você tem partir. Eu queria muito dar uma vida confortável para minhas mães. Eu queria muito dar uma vida muito confortável para minha mãe, porque eu acho que a gente batalhou muito, penou muito. E eu acho que por um tempo eu fui o fio de esperança da família, sabe? Quando você fala assim, acho que talvez ele dê certo. promessa, A né? promessa, A talvez ele promessa. dê certo. E aí, talvez, acho que se minha mãe for antes disso acontecer, eu ficaria muito, muito triste. Entendi. Ah, que lindo, amigo. Nossa, Muito amigo. legal, muito Eu não bom. sei nem se eu quero fazer essa próxima pergunta. Não, Tchau. mas pra gente encerrar essa parte Ai, aqui. porque depois de uma frase tão bonita dessa, eu vou Porque eu perguntar. acho que isso é uma coisa de todo filho pobre, né? Sim. Se em algum momento ter a esperança de ser a pessoa que vai romper o ciclo da pobreza. E é muito louco, né? Porque tipo, assim, a gente também, eu acho que um dos nossos gases, né? O nosso, porque a gente tá todo mundo no mesmo barco aqui, né? É exatamente saber, tipo assim, que tem pessoas que a gente quer muito ver bem, né? E aí, tipo assim, quando baixa ali a badzinha, tipo assim, né? Você pede pra encontrar de cima, aí você lembra, né? Tipo, não, calma, vamos Calma, né? Tem respirar, vamos pessoas que ele voltar. precisa acreditar aqui. Enfim, quer que eu siga então, Não, amigo? segue, porque eu acho que a próxima pergunta é muito triste. Gente, disso. na verdade, é uma pergunta, é um tema mais sensível, mas eu não queria deixar passar, porque eu acho que a sua experiência pode também trazer valor para a discussão. Que, tipo assim, você já fez uso de algumas entorpecentes, Sim. e como você já se considerou uma pessoa viciada? Como foi lidar com essa fase? Eu tive, quando eu voltei de São Paulo, quando eu desisti de ser artista, foi algo pesado para mim. Então, uma das coisas que eu me encontrei foi o mundo das drogas. Eu tive contato com as drogas. É aquele momento que eu tava já desistindo de tudo, já que deu errado, fracassei, e é isso. E aí, quando eu volto pro interior, para Itápolis, uma cidade que eu não tinha nada para fazer, aí eu encontrei uma amizade ali que me apresentou a cocaína. E aí eu fui usuário por um ano disso. E aí, como sair dessa, né? E aí, mas quando você fala usuário, porque assim, eu quero frisar isso pra não parecer tipo assim, que era. Ai, a gente ia num rolezinho na sexta e usava. Isso realmente foi uma coisa mais pesada? Não, Foi mais... eu sempre tive, mas era mais recreativo mesmo, não era essa coisa de algo que eu ficava ali. Era na sexta-feira, começava na sexta-feira e parava no domingo às vezes ou no sábado. E aí tinha esse grupo de amigos que usavam droga, a gente usava juntos drogas ali. E isso foi por um ano, e aí, tipo assim, fui perdendo meu brilho, fui perdendo a minha essência, deixando isso pra lá, pra trás, a arte, fui me afastando da minha essência Sim, mesmo. sim. E aí minha mãe muito sábia, ela vem, e a minha mãe sempre foi muito forte, assim, a imagem. Eu sempre agradar minha mãe me fez muito bem. Então minha mãe, eu achei que ela não soubesse. Eu achava que ela não estava ali fazendo a leitura que eu escondia, né? Por mais que eu tentava esconder, achava que estava escondendo, né? E aí minha mãe chega um dia e fala assim, o que está acontecendo? O que você está pensando? O que você vai precisar fazer na sua vida? Você acha que eu não sei o que está acontecendo? Cadê você? Então minha mãe ali me dá um choque ali e eu fico muito envergonhado.
E aí, aí já comecei, já na hora, eu sou muito radical. Eu mudo, assim, a chavinha É rapidinho. 880. Eu mudo fácil, gente. Eu ligo, desligo, faço as coisas da minha vida. E aí eu peguei e falei, é isso que eu tô fazendo, né? Aí eu peguei, tentei sair com aquelas pessoas que estavam saindo, mas não usar, mas é difícil você manter no mesmo núcleo de amizade quando você se decide. Então eu tive que mudar de vida e mudar de amigos. E aí veio a faculdade e vou me afastando dessas pessoas que usavam droga e começo a voltar para minha essência de novo, meu eixo. Então a minha mãe foi bem sábio. E Então, hoje, qual que é a sua visão que você tem sobre o uso das drogas? olha, eu acho que assim, as pessoas sabem fase da sua vida. Tem momentos na vida que a gente está ali na brincadeira e às vezes acontece. Mas eu acho que é um caminho sem volta, cara. Se você tem pessoas que foram ali, que eu tive amigos que foram, não voltaram, dessa droga foi evoluindo para outra, e eu vi um amigo meu que parecia um mendigo na rua, usando droga. Então, começou ali com a gente, na recreação ali, e virou isso. Certo. Então, a cabeça de cada um é diferente. A minha cabeça é muito radical. A minha, tipo, eu sei, não quero mais. Eu tenho esse controle. Eu acho que eu tenho esse controle. Eu nunca viciei em nada, eu nunca viciei em cigarro, nunca viciei em bebida, porque eu acho que eu tenho esse controle, eu não quero, eu não vou, eu tenho muito isso, tenho muita opinião. Então, a droga é perigosa, porque às vezes ela acaba sendo algo que a pessoa vai ter só para a vida ali. Então, Entendi. não sei. Eu acho que assim, eu acho que quando se trata desse tema, que eu queria muito saber a sua opinião, é exatamente por isso, porque, por exemplo, uma coisa que você falou que eu acho que é fundamental é a cabeça de cada um funciona diferente. Se você acha que a sua cabeça não tá boa, não faz nada, meu filho, porque tem gente viciada em tomar remédio. Então, tipo, a gente tem que ter muito cuidado, a gente tem que ter muito autocontrole e cuidar bem disso aqui, ó. Porque isso aqui, meu filho, é motor para tudo o resto funcionar. Não é? Sim, e se eu pudesse não ter tido contato, nem passado nessa passagem, eu não teria, não me traz, tipo assim, nenhuma coisa que eu tenho orgulho de ter vivido. Eu queria falar uma coisa que não tá no roteiro, a gente eu esqueci, tá? Pra quem não sabe, essa bichinha aqui já foi uma empresária, tá, querida? Basicamente, você, junto com outra pessoa, fundou o Eixo, né? O Eixo 6, que é um grupo teatral. O que é o Eixo pra você? Quando você abriu e quando você precisou fechar, qual foi a sensação? Conta um pouquinho sobre o Eixo. O espaço. O hoje não existe, né? Isso. O grupo teatral existe. O Arte Café, né? O Arte Café foi a nossa casa de cultura, que durou durante 2 anos e meio. Para mim foi assim mais próximo do que eu realizava de arte. Assim, eu queria viver de arte, eu queria ser esse movimento cultural, então eu queria ser esse produtor cultural. Então a gente teve essa experiência, nós fomos produtor cultural por durante 2 anos. E também, um dos meus erros no Eixo Café, no Café Eixo 6, foi querer me provar socialmente para as pessoas. Porque a gente teve, quando você fala assim, fundamos o Eixo 6, foi um colega, e quando veio a ruptura eu queria mostrar que eu era capaz, e eu queria mostrar que eu era muito melhor que ele. E aí eu venho com um espaço Arte Café querendo me provar. E provar para as pessoas que queriam que eu desse errado. Então, que não era algo que você queria de fato, Não você era queria provar para os outros que você era capaz. Então, tipo, não era algo que de fato foi bom, mas eu percebo que foi muito. Eu tinha medo desse lugar, eu ficava perguntando, Shell, você está indo porque você quer fazer isso ou porque você quer se provar? Eu ficava muito eu me perguntava isso. Sim. E depois uma época que teve muita gente que torcia contra mim. Porque eu sou uma pessoa, Mica, ou me amam ou me odeia. Então tem muita gente que Nossa, me arrepiei. eu tenho muita gente que me odeia, e às vezes de graça, porque eu sou muito sincero. E eu sou muito sincero, gente, mas eu tenho muita justiça. Eu acho, se eu pudesse ter uma palavra, seria justiça. Eu sou muito justo. E às vezes, quando eu faço alguma coisa do qual eu me arrependo ou que eu percebo que eu fui injusto com alguém, eu fico muito mal. Eu tenho isso muito forte em mim. Então, a justiça sempre esteve presente ali. É isso, nem sei que eu perdi o rumo da conversa. Não, mas acho que faz Não, sentido. quando precisou fechar o Arte Café, qual foi a sensação que você teve? Que você falou assim, eu precisava provar para as pessoas que eu conseguia. E quando fechou, aí você teve essa sensação de, nossa, fracassei, ou não consegui provar, sabe? Ou valeu a experiência. Valeu a experiência porque eu conheci pessoas da música que eu não tinha contato, acho que teve um nicho de artistas ali que não era nosso, que vieram pelo café. Então valeu a experiência e foi no tempo certo, porque eu não estava mais aguentando também. Eu não estava mais aguentando gerenciar um café. Acho que a parte artística até eu gostava, mas essa parte do empresário já estava me incomodando, porque eu estava na escola integral, tendo que administrar um espaço, pessoas,
Isso pra mim E foi... evento, né? Eventos era muita coisa e eu não tava conseguindo dar conta mais. A minha vida, eu chegava no final de semana cansado da escola, eu tinha que resolver coisas do café, do eixo 6. Então pra mim foi um alívio. Foi um alívio, assim. Tá, agora a gente chegar no momento, a gente tá arrumando aqui pro final, né? Porque a nossa conversa é muito boa, acho que tem muita coisa que a gente poderia entrar. Eu até peço desculpa pra vocês, a gente não se aprofundou mais em alguns temas que o Chá falou, que eu acho que o Chá falou muito tema sensível aqui pra gente. Mas é porque o horário vai, né? Sim. Se vocês gostarem de algum tema específico, pode deixar nos comentários aqui que a gente tenta voltar depois, com mais tempo, falar, aprofundar mais sobre. Mas eu acho muito legal que, por exemplo, no episódio da Mika teve coisas que ela falou sobre ela que eu não conhecia. E por assim, sabe, no do Shell a gente tá conhecendo coisas que também, talvez, se nem a gente que tem contato mais próximo sabia de tudo, vocês daí do outro lado também não sabem. Então é muito bom, eu acho que a gente tá fazendo no momento ideal para a fase que a gente vai entrar. Então agora a gente vai ter o nosso bate-volta, Dona Mika, é com você. Eu vou fazer bate-volta, tá, querida? Vamos lá. Branco ou preto? Branco, Quente ou frio? frio, Mar ou campo? mar, Inverno ou verão? inverno. Chupar ou sentar? Ai. Mar. Dar ou receber? Receber. Frente ou trás? Os dois. E agora, pra gente encerrar, muita atenção, complete a frase. De 4 é De 4 é excitante. piranha também. Ama. Quem com ferro fere. Quem fé. Ai, meu É Deus. Fala com a minha cabeça. Será ferida. 1 e 2. O 2, 3 e 4. A bailarina. A bailarina. E o puta pode pra você é? O Putapod, ele é uma oportunidade nova. Hoje eu coloco as cartas no Putapod. O Putapod veio me reformular e ele vem natural. Acho que o Putapod vem, quando você fala que é um grito de libertação, para mim também é um grito de libertação também. Tchau, Magalhães. Pra encerrar, o que é a vida? Eu fiquei pensando nessa frase que eu sabia que ia estar aqui, mas eu não soube chegar em lugar nenhum. Eu acho que a vida é um mistério. Ela é um mistério. Ela tá escrita já, eu acho. Você acha que é um bagulho predestinado? Eu acho que sim. A gente tá só cumprindo ali. A gente tá aprendendo muito, mas a gente tem que passar por alguns lugares. Não que tudo tá tudo certinho, mas tem uns lugares que nós temos que passar. Alguns lugares que a gente passou. Que reflexão. E é assim que nós vamos encerrar o nosso episódio de hoje. E lembre-se que puta Pode! Beijinho, gente! Aguardem, aguardem, aguardem.